a epístola do apóstolo Paulo a 1 Timóteo, no seu capítulo de número 5, e especialmente o versículo 8, aonde o apóstolo Paulo faz uma declaração importantíssima para a vida de Timóteo e certamente para a igreja. Ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Meus irmãos, dentro desse assunto importante, eu quero aqui tomar talvez 5 a 10 minutos para recapitularmos aqui o início que foi na terça-feira passada, para que a gente possa, eu sempre faço isso, né, já é um costume didático, né? A gente sempre dá um passo atrás, relembrar alguns pontos importantes para continuar. E na terça-feira passada, nós começamos a falar sobre esse assunto. E eu comecei aqui, de fato, a dizer a importância da família. Ela foi gerada pelo próprio Deus, quando nós podemos observar isso claramente no livro de Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 18, aonde o próprio Deus vai fazer uma declaração dizendo que não era bom que o homem estivesse só. E baseado nessa declaração do próprio Deus, nós chegamos à conclusão de que a família, a partir daí, foi feita, e nós entendemos que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, foi Ele quem gerou a família, foi Ele quem gerou a mulher e também gerou, consequentemente, a família. Então, a família é uma ideia de Deus. A família é um propósito de Deus. A família é a primeira instituição criada oficialmente na terra. Primeiro do que a igreja, primeiro do que qualquer outra instituição, a família é dada por Deus como prioridade. E nós falamos aqui também que a família tem uma importância extremamente grandiosa para o homem, para a mulher e para os filhos. Para o homem, a família é de extrema importância, porque, como dissemos aqui terça-feira passada, e eu gostaria de repetir, o nosso Deus, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então é uma declaração forte e é dita pelo próprio Deus. Se é dita pelo próprio Deus, ela não é sujeita a questionamento. Simplesmente precisa ser observada e acatada. Simplesmente isso. Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Então a família, ela tem um papel fundamental para o homem, porque o homem, na verdade, não foi gerado para estar só. Quem tem mania de solidão, quem tem costume de solidão, desculpe lhe dizer, mas isso é algo que não agrada a Deus. Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Então, a importância da família para o homem é porque o homem foi um ser criado pelo próprio Deus. E ele, na verdade, pela sua própria natureza, não sabe ficar só. Ele precisa de alguém. E eu disse aqui na terça-feira passada que nós, para enxergarmos isso de maneira mais prática,
é só fazermos uma estatística, uma pequena pesquisa de quantos viúvos nós temos e de quantas viúvas nós temos. E você vai chegar a um número estarrecedor, incrível. Você vai ter, para 10 viúvas, você vai ter 2 viúvos. Sabe por quê? Porque o homem, ele não sabe ficar só. É da natureza dele estar com alguém. Já a mulher, quando fica viúva, ela tem uma garra muito grandiosa, ela batalha, ela cria os filhos, independente se vai ter ou não alguém, ela vai para frente. O homem, geralmente, se o homem ficar viúvo, ele não demora muito, vai atrás da viúva. Geralmente é assim. O homem não tem essa estrutura como a mulher tem. Você vê, você pode aí fazer uma estatística, por exemplo, nas igrejas aqui ou em outra qualquer, você vai ver que dificilmente você vai encontrar um viúvo. Porque se o homem ficar viúvo, 2 coisas para ele. Ou ele casa rapidinho, ou ele vai atrás da viúva. 2 coisas rápidas para ele. Mas a mulher não. A mulher, ela tem uma capacidade incrível. Nós temos umas aqui. Eu tenho uma na família, minha mãe. Estou vendo uma aqui, a irmã Maura está ali. Aqui, irmã Sirlene, olha quantas mulheres que perderam seus esposos, mas estão aí, lutando, servindo ao Senhor, criou seus filhos, ajudou a criar os netos, e estão aí sendo exemplo de fidelidade para quem quiser. Então, quantos podem aí dar glória a Deus pelas viúvas aí? Amém? Aleluia. Já o homem tem essa deficiência. E não é bom, de fato, que o homem esteja só. Tem uns aí, então, que Jesus, se perder a mulher, acho que vai no outro dia. Ele já vai encomendar 2. Um é para a esposa e o meu já estou encomendando, que é para a semana que vem. Gleice vai dar glória toda. Gleice fala assim, aleluia, Jesus. Já está garantido. Já encomenda, porque não suporta, irmãos. Parece brincadeira, mas a coisa é séria. Mas por que isso? Não é? Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então, a importância da família para o homem é exatamente isso. Para ele não ficar só. Quantos dizem amém? Agora, qual é a importância da família para a mulher? Obviamente que a mulher também vai ter a companhia do esposo, mas segundo a palavra de Deus, quando Deus olhou Adão, viu que Adão estava vivinho da silva, viu que ele precisava de alguém. Então diz a Bíblia, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, Deus vai dizer, vamos então fazer alguém para ser companhia para Adão. Então diz a Bíblia que Deus adormece Adão e da costela que o Senhor Deus tira de Adão, forma então a mulher. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é que quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, aí ele vai dizer assim, far-lhe-ei uma adjuntora. Adjuntora é um sinônimo de auxiliadora, que é sinônimo de ajudadora. Tem muitos sinônimos. Então, deixa eu te dizer algo muito importante para as mulheres que estão aqui essa noite. E muitas que vão chegar, outras que não vão estar aqui, mas essa palavra vai chegar nos ouvidos dela de alguma forma. Você pode ter muitas posições nessa vida. Você pode galgar muitas coisas nessa vida.
Mas a Bíblia diz que a primeira posição da mulher, a Bíblia diz que a posição da mulher mais ideal para ela é de auxiliadora. E eu louvo muito a Deus porque isso está na Bíblia. Porque se eu falasse isso por conta própria, talvez eu não chegasse em casa hoje. Seria apedrejado. Né? Tipo Estevão. Que é isso, pastor? Eu não sou auxiliadora, não. Né? Então, louvo a Deus. Quantos amam a palavra aí? Diga amém. Ô, Jesus, obrigado. Obrigado porque está aqui. Né? Quem quiser vir, eu pego ela aqui, hein? Te mostro. Gênesis capítulo 2, 18. Deus está dizendo, vou fazer uma auxiliadora, uma adjuntora. Então, minhas irmãs, isso não impede de você ser guerreira. Isso não impede de você conquistar lugares altos, nada disso. Isso não impede, em muitas das vezes, de ganhar até melhor do que o marido. Não tem nada a ver, pode ganhar. Os maridos, eu creio que os inteligentes vão dar glória a Deus por isso. Né? Os inteligentes. Os que não são muito vão ficar tristes. Né? Mas os inteligentes vão falar assim, aleluia. Então, você pode galgar, você pode assumir muitas condições nessa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você foi gerada pela mão de Deus para, em primeiro lugar, ser auxiliadora. Quantas podem dizer amém? Tá fraquinho, hein? Tá fraquinho. Quantas podem dizer glória a Deus? Eu forcei a barra também, né? Forcei a barra e teve que dar. Irmãos. Olha, deixa eu dizer aqui antes que eu continue. Falar sobre família. Aliás, falar sobre qualquer assunto da palavra. A Bíblia, irmãos, eu sempre digo aqui, ela é um nível. Ela é uma régua certinha para corrigir, para redarguir. Ela é uma régua perfeita. E quando você pega uma régua perfeita e você coloca numa parede imperfeita, tá vendo essa parede aqui, ó? Você olha, tá pintadinha, azulzinha, você olha assim, tá linda. Mas se você pegar uma régua e colocar paralelamente àquela parede, a régua vai mostrar todas as imperfeições da parede. Pois é exatamente isso que a Bíblia faz com a gente. Então não tem jeito. Ainda mais esse assunto. Porque todos nós somos família, temos famílias, vivemos em família, temos filhos, os que são casados e ainda não têm, vão ter, em nome de Jesus, né? E os que são aí solteiros, um dia vão ser casados e vão constituir família. Então, quando você fala da família, fala de família biblicamente, assim como todos os outros assuntos, vão mostrar os nossos erros. Não tem jeito. Né? E aí você tem que decidir rápido. Diga assim comigo, rápido. Você tem que decidir rápido. Ou você fica do jeito que está, com as suas próprias experiências, ou você se acerta pela palavra. É uma decisão. Né? Tem gente que ouve, sabe aquela parábola da semente que cai? Tem gente que a semente planta, mas o chão está tão duro que vem os pássaros e leva. Só ouve. Mas terra boa, quem é terra boa aí? Diga amém.
se a palavra for semeada, vai germinar. Quantos podem dar glória a Deus? Então a gente vai falar de coisas aqui, não tem jeito, né, irmãos? Fere um pouco, bate um pouco, porque são coisas do dia a dia com a gente. Isso bate em mim também, irmão. Quem sou eu? Eu estou aqui para aprender com os irmãos, com a igreja. Nós vamos para o céu, está todo mundo junto, está todo mundo na mesma arca. Amém? Agora não tem jeito. Vai bater um pouquinho, talvez você fique um pouco triste, mas vai passar. Amém? Tristeza passa. Glória a Deus. Quando está feliz aí, diga glória a Deus. Qual a importância, então, da mulher? Aliás, da família para a mulher. A mulher foi gerada por Deus para ser uma auxiliadora. Então, só para concluir isso, que eu já falei bastante disso, se você quiser ser ou assumir outras posições, que Deus te dê graça. Mas não exclua da sua vida a posição que Deus te deu. Simplesmente isso. A gente vê isso tanto dentro de um casal, tanto dentro de uma família, como a gente vê a característica da mulher, inclusive dentro da igreja. Quer ver um exemplo? Conta hoje aqui. Hoje a gente está com um número aqui pequeno, né? Faltando muita gente hoje, sei por quê. Será que é porque o Brasil vai jogar? Jesus, é porque Jezabel já acabou, né? Então não é Jezabel. Jezabel já acabou, não? Ih, rapaz, então será que aquela endemoniada? Não é, não. Deve ser o jogo do Brasil, não sei. Daqui a pouco chega o povo das 8 aí. Vamos ter fé. Irmãos, veja que Deus está gerando a mulher para ser auxiliadora. Você pode perceber, por exemplo, aqui, faz uma conta aqui rápida. Vê quantos homens tem agora, nesse exato momento, e quantas mulheres tem. Você vai ver que a quantidade de mulheres é no mínimo 5 vezes mais. Você vê uma festividade da união feminina, por exemplo, e vê a festividade dos varões. Enquanto a união feminina está a 360 km por hora, os varões estão a 20. Vai ter festa? É mesmo? Quem que vai cantar? Ele está assim. As mulheres são muito mais rápidas para auxiliar. Porque isso é natural da mulher, irmão. É natural. Então, lembre-se disso. Lembre-se muito bem disso. Mulheres da casa de Deus, auxiliem em primeiro lugar os vossos esposos. Auxiliem em segundo lugar os vossos filhos, a vossa família. E depois a vossa igreja, a igreja que você faz parte. Quantos podem dizer amém? A importância da família para os filhos. A importância da família para os filhos é uma importância tripla. Porque os filhos são dentro da família que eles vão adquirir o princípio de autoridade, o princípio de obediência e o princípio de serviço. Tudo isso é gerado dentro da família. Quer ver um funcionário bom? É aquele que aprendeu a servir ao pai e à mãe. Filhos que não servem em casa, que não entenderam o princípio da obediência em casa, fatalmente, inevitavelmente, vão ter problemas na rua. Porque se ele não aprendeu a ser obediente ao pai e à mãe, ele não vai se sujeitar a pastor.
Ele não vai se sujeitar ao seu gerente. Ele não vai se sujeitar ao dono da loja que ele está trabalhando. Ele vai ser problemático. Não vai parar emprego nenhum. Porque ele vai dizer o seguinte: eu estou aqui, mas se pisar no meu pé... Sabe o que é isso? Sabe quem faz isso? É quem não aprendeu o princípio de autoridade. Então a família é extremamente importante para os filhos, porque é dentro da família que ele vai gerar no seu coração essa tripla importância: princípio de obediência, princípio de autoridade e princípio de serviço. Aos jovens que estão aí, quantos podem dizer amém? Tem que aprender a servir. Tem que aprender a obedecer. Quando o pai ou a mãe falar, tem que aprender. Irmãos, os filhos de hoje, a maioria, eles têm sérias dificuldades de obediência. Eles peitam a autoridade do pai e da mãe. Antigamente que eu digo há uns 20 anos atrás, você via isso em jovens de 18 para cima. Hoje você vê uma tripinha, desculpe a palavra, uma tripinha desse tamanho, que se passar uma ventania leva, peitando a mãe, peitando o pai, e diz na cara do pai e da mãe: eu não vou para a igreja e eu quero ver você me mandar. A mamãe: filhinha, quando eu chegar você vai ver. Jesus, como diz que tem pai que é cego. Aí você vê crianças dentro de suas famílias que vão sendo criadas, geradas, sem o princípio de autoridade, sem o princípio de obediência e sem o princípio de serviço. Amém, irmãos? Agora, para você que esteve aqui semana passada, foi a parte mais pesada do estudo. Hoje não dá para a gente ver os versículos. Se você não esteve aqui semana passada, corra atrás aí. Igual a gente, quando falta aula, pega o caderno da colega do colega para pegar. Mas nós falamos aqui de 3 exemplos, e a Bíblia está repleta de exemplos. E primeiro eu quero louvar a Deus pela maravilha da Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia, ela não te esconde nada. Que coisa, né? Imagine só. Olha para mim um pouquinho aqui. Imagine, pense comigo. Pense comigo agora. Você vai escrever um livro sobre a sua vida, né? E é óbvio que se você escrever só coisas boas, quem for ler depois vai falar assim: que marmelada, né? Nunca sofreu, nunca fez isso, nunca se decepcionou. Aí você tem que escrever as coisas que aconteceram na sua vida. Mas geralmente, quando você escreve alguma coisa que lhe aconteceu de ruim, você vai buscar o melhor vocabulário da face da terra. Certa feita, me ocorreu uma pequena tempestadezinha. E essa tempestade passou pelas minhas unhas do pé, né? Você vai procurar o vocabulário para dizer que está tudo. Aí vem a Bíblia, isso que eu amo a Bíblia. Vai falar de Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi um exímio adorador por excelência, um homem que quando ele
adorava a Deus, irmãos, Deus manifestava a sua presença. Um homem que tinha salmos no seu coração. Um homem que quando orava não fazia igual muitos faziam. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Santíssimo e Soberano Deus, eu estou aqui na tua presença. Não. Davi, Senhor, tem misericórdia de mim. E rasgava a roupa e diz, eu não sou nada, Senhor. E pegava o pau, o barro e colocava na cara e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sirvo para nada. A oração de Davi era mais ou menos assim. Então, quando você ouve isso de Davi, você fica maravilhado, que homem é esse? Mas a mesma Bíblia que vai dizer que Davi foi um exímio e incontestável adorador por excelência, essa mesma Bíblia vai dizer que ele adulterou e depois cometeu um homicídio e pagou caro com isso. A Bíblia é ou não é poderosa palavra de Deus? Ela não omite nada. Aí você vê aqui 3 exemplos que nós comentamos aqui. Não dá para ler os textos, mas dá para comentar, e eu faço questão, porque isso eu preciso repetir quantas vezes for necessário. Primeiro nós falamos aqui do profeta Ezequias, aliás, o rei Ezequias. Irmãos, Ezequias, diz a Bíblia, 2 Reis, capítulo 18, ele foi rei, assumiu o trono aos 25 anos. Ele foi rei até os 54 anos. Mas quando ele fez 39 anos, já exercia o reinado, Deus chegou para ele através do profeta Isaías, está lá no capítulo 38, e disse para ele, assim diz o Senhor rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu não viverás, tu morrerás. Então diz a Bíblia, Isaías 38, que ele se prostra diante do Senhor, clama ao Senhor, ora ao Senhor, e ele agora vai precisar dos créditos. Lembra dos créditos que eu falei aqui? Ele vai dizer, Senhor, eu fui o teu servo, andei na tua presença, fiz a tua vontade, e o meu reinado foi para mostrar que havia um Deus nos céus e na terra. Senhor, tem misericórdia de mim. Então Ezequias ora, diz a Bíblia que Isaías já estava saindo do palácio. Deus fala assim, Isaías, volta. O profeta é assim, tem que obedecer. Isaías volta e diz, Deus fala assim, olha, fala o que eu vou te informar. E aí a Bíblia diz que Isaías, tomado pela palavra do Senhor, diz, Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração. Quantos precisam ser ouvidos pelo Senhor aí? Diga amém. O Senhor ouviu a tua oração. Assim diz o nosso Deus, eu te acrescentarei 15 anos da tua existência. E aí Ezequias, que tinha 39 anos, ele ainda consegue viver mais 15 anos e vai morrer com 54 anos. Morreu novo, né? Bom, diz isso em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 20, versículo 21, a Bíblia diz que o rei Ezequias tem um filho, e esse filho se chamava Manassés.
E logo em seguida, 2 Reis, capítulo 21, a Bíblia prossegue dizendo que assim que morreu o rei Ezequias, Manassés, seu filho, assume o trono com 12 anos. Veja bem, uma matemática que nós fizemos aqui. Se Deus havia acrescentado para Ezequias 15 anos, e esse menino assume o reinado com 12 anos, está provado matematicamente que esse menino nasce no período dos 15 anos acrescentados. Aliás, Ezequias tinha 39, ele fez 40, fez 41, 42, Manassés nasce. Ele já tinha 3 anos, e depois viveu mais 13 anos, e assim ele nasceu, e com 12 anos ele assume o trono. Aonde eu quero chegar é que se você for ler, irmãos, isso é bom ler, hoje não é dia para isso. Manassés, diz a Bíblia, que ele foi um dos piores reis de Israel. Agora veja que contraste. O seu pai, rei Ezequias, foi um rei que o Senhor se agradou da vida dele. O filho foi um rei que o Senhor nem ouviu e nem viu o seu reinado, a sua administração. Manassés, irmãos, e o texto é bem claro, está em 2 Reis, capítulo 21, que Manassés, ele foi comparado ao rei Acabe, era um no norte e o outro no sul. E diz a Bíblia que ele fez tudo que era errado aos olhos de Deus. Tudo. Aí você faz aqui um contraste, um pequeno contraste. Como é que pode o pai ser um grande homem, um grande rei, fazer um grande reinado, e o filho fazer um péssimo reinado? Qual é a conclusão que chegamos? O rei Ezequias foi um grande rei, mas foi um péssimo pai. E o pior disso tudo, isso depois tu lê, esse texto a gente leu, né, bem devagarinho, hoje não dá. Jeremias capítulo 15, versículo 4, tem um texto que quando eu leio eu não sei se eu fico arrepiado, se eu choro, porque Deus está profetizando para Jeremias que o cativeiro babilônico estava na porta. Não tinha mais jeito para Judá. Todo mundo via passar pelo cativeiro. E aí, Deus está falando para o povo através de Jeremias: não tem mais jeito. Já preparei 4 terríveis sofrimentos para esse povo que se diz o meu povo. Não tem jeito. Aquele que vai ser para espada é espada. Aquele que vai ser para sofrimento é sofrimento. Aquele que vai ser para ser comido, vai ser comido. Não tem jeito. E aí no versículo 4, Deus vai dizer claramente, com todas as palavras, isso é de arrepiar. Ele vai dizer: todas essas coisas acontecerão por causa de Manassés, filho de Ezequias. Misericórdia, eu fico apavorado quando eu leio isso. Não tem outra coisa para ficar, né? Sabe o que a Bíblia está nos informando? Que o cativeiro babilônico começou
dentro da casa de Ezequias. Ezequias foi um ótimo rei, mas negligenciou a criação do filho. O filho ficou rebelde, virou ímpio, se transformou num pecador, e pela maldade do filho, toda a geração de Judá padeceu 70 anos. Irmãos, a coisa é séria, muito séria. Eu estava dizendo aqui, terça-feira passada, a gente vive hoje aí numa crise de violência terrível. Achatuba, essas esquinas aqui, a gente fica com medo de ir para um lado para o outro. Gente estranha por aqui. Mas sabe o que é pior disso tudo? O pior disso tudo é que 90% desses garotos são tudo filhos de crentes. Todos que um dia estavam dentro da casa do Senhor e hoje estão sendo instrumento do diabo. Sabe o que eu vejo aqui? Agora, todo mundo quer fazer culto ao ar livre. Todo mundo quer levar a igreja para fora. Todo mundo quer cantar. Não, temos que arrasar e fazer. Por que que não criou bem, melhor o seu filho? Se a família tivesse dado o que era para ser dado, ele não estaria fazendo coisas erradas hoje. Aí olha o contraste. As famílias cristãs são uma bênção na igreja, mas estão falhando com a criação dos filhos. Você vê quantos pais estão na casa de Deus e seus filhos, se estão tutibiando. E se não estão, já estão fora. Quantos? Por que isso, irmãos? Ah, pastor, eu fiz tudo o que podia. A única resposta que você vai encontrar é essa. Eu fiz tudo o que podia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Me desculpe, mas eu preciso ficar com a palavra. Eu tenho que decidir. Ou eu fico com as minhas experiências, ou eu fico com a palavra. Ou um ou outro. Os dois não vai dar certo. Ezequias foi um grande rei, péssimo pai. Nós falamos aqui de Samuel, irmão. Dá para acreditar? Samuel, né? O homem era juiz, sacerdote, profeta. Poucos são os homens da Bíblia que atingem 3 ofícios. Ele tinha ofício social, juiz. Ele atendia o povo como se fosse um governante hoje. Mas ele também era sacerdote. E como sacerdote, aí a função já era na casa de Deus, espiritualmente. Ainda era profeta o homem. Um homem que teve a sua vida ilibada. Samuel, quando você vê, irmão, Samuel foi um dos poucos homens que nasceu na casa de Deus. Ana, quando gerou ele, foi desmamar o menino. Toma, Senhor, tem que pagar meu voto. O menino foi criado dentro da casa de Deus. Conhecia tudo. Homem de Deus. Ungiu reis. Foi profeta, tremendamente usado pelo Senhor. Enfim, Samuel, um grande homem de Deus. Quantos sabem disso? Diga amém. Agora, não fica triste, não. 2 Samuel, capítulo 8. E 2 Samuel, capítulo 12. Depois você lê. A gente leu isso terça-feira passada. Ele chega no final do seu ofício, no final da sua trajetória como profeta, como sacerdote,
e ele vai dar uma satisfação para o povo. 2 Samuel, capítulo 12. E ele vai dizer, irmão, você tem que ver a declaração que ele dá. Ele chega para o povo e diz assim, ó, se eu defraudei alguém, me mostra. Se eu roubei alguma coisa na casa do Senhor, me mostra. Se eu deixei de cuidar do povo, fala. E a Bíblia diz que todo o povo diz, de fato, realmente, nós não temos nada contra ti, Samuel. Como diz hoje, tirou onda, né? Acabou a carreira, mas ele tinha, irmãos, uma fraqueza terrível. 2 Samuel, capítulo 8. 2 Samuel, capítulo 12, é ele falando para o povo. 2 Samuel, capítulo 8, é o povo falando para ele. E o que o povo vai falar não foi nada agradável. Depois você lê lá. O povo se reúne, os magistrados, os líderes de Israel. Em outras palavras, diz assim, Samuel, se tu fores conosco, seremos contigo. Mas se porém colocaste os teus filhos, nós não seremos com eles, porque os teus filhos têm defraudado a casa do Senhor. Os teus filhos, isso é que mais me choca, não têm seguido o teu caminho. Dai-nos, então, um rei. Você sabe como o reinado de Saul começou? Pela negligência de Samuel como pai. Que coisa, irmão. Terrível, né? Veja que coisa terrível. Saul, dos 3 reis que reinou em Israel todo, Saul, Davi, Salomão, foram os 3. Saul fez o pior reinado que alguém podia fazer. E olha que o reinado dele durou 40 anos. E ele só fez besteira. Mas sabe por quê? Porque quem pediu Saul não foi Deus, foi o povo. O povo chegou para Samuel e disse, ó, nós não queremos ficar com os teus filhos, porque os teus filhos não andam no teu caminho. Então é melhor você, Samuel, orar ao Senhor e dar-nos um rei. Em outras palavras, antes de você sair, antes de você pendurar a tua chuteira, consagra um rei para a gente. Em outras palavras, foi isso que o povo pediu. Samuel então atendeu. E quem foi ungido rei? Saul. Agora deixa eu te dizer, o péssimo e dramático reinado de Saul começou na casa de Samuel. Da mesma forma que o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, começou na casa de Ezequias, o péssimo rei que foi Saul, essa história de ser rei começou porque um pai não soube criar o seu filho. De novo, ninguém vai dizer amém, né? A parte é triste mesmo. E para fechar, nós falamos de Davi, né? Davi é o mais famoso. Vou nem perder muito tempo, porque você sabe que Davi foi um homem tremendo. Batalhador, adorador, guerreador, estrategista, general de guerra, o camarada fazia tudo. Davi, se fosse numa igreja de hoje em dia, ele ia cruzar, bater o gol, fazer tudo, falta, tudo é com ele. O homem era um homem. Ele cantava, pregava, compunha, fazia hino, tocava, ministrava, adorava. O homem era tudo. Tangedor, mas negligenciou terrivelmente com a sua família. Lembra, né, o que aconteceu? Nós lembramos aqui um pouquinho do que aconteceu com a família de Davi.
os filhos, um foi matando o outro. Irmãos, o que eu quero dizer é que Ezequias foi um grande rei, mas foi um péssimo pai. Samuel foi um grande juiz, foi um grande sacerdote, foi um grande profeta, mas foi um péssimo pai. Davi, reizão, um grande adorador por excelência, instrumentista da melhor qualidade, adorador. Davi era tudo, mas foi um péssimo pai de família. Deixa eu te dizer, sabe, as consequências vêm. E eu louvo a Deus pela sua palavra, porque Deus falou de 3 homens tremendos, mas que deixou registrado a falta de compromisso que eles tiveram com as suas famílias. E sabe por que isso está registrado na palavra? Para que eu e você façamos diferente. Quantos entenderam isso aí? Pode levantar as suas mãos e glorificar o nome do Senhor. Agora deixa eu te falar aqui de algumas atitudes importantes que eu e você precisamos falar. Ora, por incrível que pareça, mas valeu a pena. A parte de hoje está começando agora. Mas ninguém perdeu nada não, irmãos. Esse tipo de assunto tem que ser falado e falado. É como Paulo, não me canso de dizer as mesmas palavras. Isso tem que estar assim, ó, impregnado, sabe? Tem que estar ruminando, é o tempo todo, né? Então, eu vou te dizer agora sobre algumas atitudes que nós precisamos fazer em relação à família, principalmente com os nossos filhos. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Primeiro, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhando aí. Eu até trouxe a minha Bíblia mais antiguinha, né? Porque eu comprei agora King James. A tradução é mais aproximada, mais de vez em quando dá um nó cego assim. Você lê um texto daquela, todo mundo fala, onde você está? Né? Porque a tradução é bem diferente. As palavras são sinônimos. Então eu trouxe a minha abençoada aqui, né? Aí é a tradução da Almeida, revisada, velha guerreira, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até 9. Eu vou ler, você preste atenção, ouça aí, por favor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Olha o recado de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras, escute, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meu irmão, sabe o que é que está acontecendo
no meio do povo de Deus nos últimos anos, nós estamos, para você entender melhor, foi uma coisa bem prática. Sabe quando você vai ao médico, a pessoa está com uma gastrite terrível, está com algum problema estomacal, e aí você vai e faz o exame, e aí o médico chega e diz, olha, eu vou te passar um remédio, e você tem que tomar esse remédio de 3 em 3 horas, intercalando com esse outro remédio, de 4 em 4 horas. Isso você vai fazer por 10 dias. Após os 10 dias, você vai tirar o remédio do meio e vai ficar por mais 5 dias tomando agora no espaço de 6 em 6 horas apenas o primeiro remédio. Gleice trabalha no hospital, sabe que tem umas receitas que é casca grossa, né? Aí você chega em casa, aí toma o primeiro. Tomou o primeiro? Ai, nossa, glória a Deus, que bênção! Oh, glória a Deus, passou tudo. Ô, filha, dá para você comprar uma Coca-Cola lá? Ah, Jesus amado, já passou. Aí chega a noite, chega a noite, posso contar um testemunho aí? Posso contar um testemunho? Tem gente que adora contar uns testemunhos. Aí chega, irmãos, ontem eu estava terrivelmente enfermo, fui no médico, o médico receitou uma pilha de mel, mas eu cheguei em casa, orei a Deus, tomei umzinho só, irmãos, a dor sumiu. Aí todo mundo faz o quê? Glória a Deus, aleluia. 3 dias depois, Gleice, pelo amor de Deus, tem uma vaga aí. Irmãos, parece brincadeira, mas é exatamente o que acontece com a vida cristã. Eu vou dizer uma coisa aqui, se todo mundo seguisse a receita de Deus, muita coisa não estaríamos passando. Agora deixa eu voltar aqui, eu vou esmiuçar para você. Vou. Deuteronômio capítulo 6. Depois de Deus dizer, através de Moisés, que todo o povo deveria lembrar que Deus é o Deus de Israel Todo-Poderoso. Aí agora Deus vai falar, Moisés, dá uma orientação para o povo. Está no versículo de número, deixa eu ler aqui, versículo de número 7. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Tudo que você recebe da parte de Deus, o que você deve fazer? Primeiro, e as intimarás a teus filhos. O que é intimar? Você sabe o que é intimação? Alguém já recebeu alguma aqui? Espero que não. Às vezes recebe, né, por outros motivos. Mas a intimação é um mandato para você comparecer impreterivelmente. Você não pode faltar. Se você faltar, você pode ter penas, sujeito a penas. Intimação é uma ordem. Deus está dizendo assim para o povo, você tem que intimar a palavra de Deus para teus filhos. Aí veja, meus irmãos, se a gente é capaz de fazer isso. Veja, quantas vezes na vida você sentou com teu filho e foi falar das coisas de Deus para você e para ele. Olha aqui, vai esquentar mais, segura aí.
intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Na King James está assim, assentado na mesa. Sabe por quê? Tanto casa quanto mesa. Tem gente, irmãos, que está doido para comprar uma de 52 polegadas. Pastor, meu sonho é em dezembro agora, eu comprar aquela 4K, 5K, 6K ao quadrado. Vou botar lá. Oh, Jesus, Brasil e Argentina na 4K, hein? Misericórdia, só pipoca e glória a Deus. É? Tem gente que o sonho de consumo é comprar uma de 52, né, polegadas, e enfiar na parede, só para ter aquele prazer de, oh, Jesus, já sai da igreja assim, ah, meu Deus, estou doido para chegar em casa. Vou ligar o meu cinema e só Jesus na causa. É? A gente se preocupa em comprar carro, se preocupa em comprar televisões de última geração, mas tem gente que não consegue comprar uma mesa para sentar com os filhos e olhar um para a cara do outro. Tem famílias que sabem como almoça. A mãe, tadinha, não sai nem da cozinha. Já come assim, ó. Tem umas que faz assim, ó. Já viu? Ah, já acabou aí? Os filhos e as filhas almoçam. Não é televisão mais não. Cadê o fone? Ah? Aí dentro de uma casa, está um almoçando no quarto, com videogame, já não sabe se almoça ou se assiste celular, ou está na cozinha, cada um no canto. E a Bíblia está dizendo que a família precisa sentar ao redor de uma mesa. Sabe por quê? Porque aqueles que estão de mal um com o outro, aqueles que não conversam um com o outro, filho, irmão que briga com irmã, chega na hora do almoço, todo mundo tem que sentar. O pai chega e diz, ó, senta todo mundo aqui. E todo mundo vai comer, um tem que olhar para a cara do outro. A Bíblia diz que a palavra de Deus deve ser intimada ao redor de uma mesa. Quer ver se tu vai falar glória a Deus até 9 horas. Ah, pastor, mesa está muito cara. Irmãos, tem mesa na Casa Bahia, com aquela perninha de alumínio. Tem umas até que dobra, faz assim, vai para lá. Pequenininha, mas dá para você sentar e olhar para a cara do teu filho. Quantas vezes você já fez isso? E às vezes quando senta, o texto está dizendo aqui, a gente precisa falar das coisas de Deus. E tem uns que até sentam na mesa, mas quando sentam, você viu o pastor hoje? Tu viu aquela irmã que chegou domingo? Que coisa horrorosa. Eu, para ser crente assim, Deus me livre, sai para lá. Tu viu a saia da irmãzinha? Jesus, sangue de Cristo. Aí a filha, ai, mãe cruz, estou vendo aqui. É? Olha a conversa da família. Você está rindo, é? Olha aqui. Intimarás a teus filhos e delas falarás assentado ao redor, na tua casa, ou em outra tradução, na tua mesa. Olha aqui. E andando pelo caminho. Deus está falando de vida, convivência. O que é que você fala para teus filhos? Hoje, numa época terrível, aonde eles estão sendo bombardeados 24 horas,
quando não são bombardeados em casa, na faculdade, eles vão ser bombardeados pelas redes sociais. E o que é que você tem feito para combater isso? Você tem que chegar para seu filho e dizer: filho, o mundo está terrível, mas nós servimos a um Deus misericordioso. Filho, tem muita gente fazendo maldade, mas o Senhor ainda é bom e eterna a sua misericórdia. Oh, meu irmão, tem muita gente negligenciando a sua casa. 2, 3, 4, 5 anos depois, o filho já está grande. Você sabe, vou dizer uma coisa terrível aqui, mas é verdade. Tem filhos que só estão esperando completar a maioridade para sair da igreja, porque já não aguenta mais o pai e a mãe dar péssimos testemunhos. Já não aguenta mais a mãe falar mal dos seus irmãos. Já não aguenta mais o próprio pai, na sala da sua casa, falar mal do pastor, falar mal do seu líder. O filho já não aguenta mais isso. Ele está só esperando o tempo dele bater asa e dizer: pai, o senhor me desculpa, mas nessa mixaria aí eu não fico mais. Coisa feia, irmãos. Andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Você tem que falar da palavra no deitar e no levantar. Quem tem feito isso? Quem tem feito isso? Agora, versículo 8. Também atarás, ou seja, amarrar. Você vai amarrar por onde? Por sinal aonde? Na sua mão. E terão por testeiras entre os teus olhos. Testeira é uma palavra, um substantivo, que quer dizer muitas coisas. A testeira pode ser aquele pano que se coloca no animal, mas a testeira que ele está dizendo ali, a tradução mais próxima, é um pano que colocava aqui na testa, para que o olhar pudesse ser mais focado. Então Deus está dizendo que a palavra deveria ser colocada como testeira, para que aquele que ouvisse a palavra tivesse uma direção mais focada. É isso que a palavra está dizendo. Outra referência, eu estou falando de atitudes, você que gosta de anotar, atitudes importantes. A primeira é essa, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. E aí nós comentamos o texto todo. Segunda atitude está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Esse é fácil, essa igreja sabe de cor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pastor, o que isso tem a ver? É na comparação. Deus está comparando o crente fiel com uma águia. Eu já preguei aqui em outros lugares muitas vezes sobre águia. Mas o que nos interessa hoje é que a águia nos dá uma verdadeira lição ao criar os seus filhotes. Primeiro, que a águia, ao colocar os seus ovos, fazer o seu ninho, não faz o seu ninho em beira de estrada, não faz o seu ninho em árvores medianas. A águia, ela vai para os mais altos penhascos. E quando ela está lá nos altos penhascos, ela vai gerar o seu ninho exatamente ali. E ela coloca os seus ovos ali e chocam aonde não tem inimigo nenhum.
não tem predadores. Os filhotes da águia não têm predadores. Como é que você está cuidando do seu ninho, a sua casa? Você coloca o seu ninho aonde estão os seus filhotes, longe dos predadores, ou os lobos estão passeando para lá e para cá? Pois a águia sabe muito bem como cuidar dos seus filhotes. E sabe o que acontece quando as águiazinhas saem do ovo, ficam por um tempo? Mas onde eu quero chegar, que é o que nos interessa, é que, eu já disse isso aqui, acho que uma ou duas vezes, depois que a águia percebe que os seus filhotes já estão prontos para voar, sabe o que ela faz, irmãos? Ela começa a sobrevoar o ninho. Em outras palavras, ela está dizendo assim: você vai voar como eu vou. Eu estou te mostrando como se deve fazer. É assim que se faz. E ela ensina como os filhotes devem voar. E tem uns filhotes de águia que o ninho é tão gostoso, aquecido. Tem filhote que não quer sair do ninho de jeito maneira. De jeito maneira. Não quer mesmo. Hã? Aí sabe o que a águia faz? Começa a colocar uns espinhos. E aí o filhote está lá aquecido. Ai, mãe! Poxa, está tão bom aqui. Ai, mãe! Aí daqui a pouco já está levantado. Poxa, mãe. Daqui a pouco ele começa a entender que ele tem que fazer o que está sendo ensinado. Por último, se o filhote não pular do ninho para voar, você sabe o que a mamãe águia faz, irmãos? Ah, Jesus! Ela pega o filhote pelo bico. E bico de águia, não sei se você já leu, é duro como ferro. Pega o seu filhote pelo pescoço. Irmãos, o ninho já é no penhasco. Pega o filhote e voa com ele para as nuvens. E quando está lá nas nuvens, filhinho, tchum, solta o bichinho lá de cima. E se ainda assim o bichinho não quiser voar e for, está caindo, quando a mãe vê que ele não vai voar, pega o bichinho, vai para casa, mãe. Vamos para lá. E sobe, vai lá nas alturas. E solta o bichinho. E ela vai fazer isso repetidas vezes, até o filhote voar. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que nós aprendemos aqui? É que nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos dar exemplos. Deixa eu te dizer uma coisa, pai e mãe. Não se governa com palavras, se governa com exemplos. Não adianta você falar que Jesus é bom, se você não estiver exalando o perfume de Cristo. Isso é hipocrisia. O filho está vendo, a filha está vendo. Você precisa dar exemplo. Hoje os pais e as mães dizem: filhos, vocês não podem faltar à escola dominical, mas ela e o pai não vão. Ele é capaz de ir para a feira, como diz pastor João, com uma gaiola na mão. Piu, 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 piu. Mas ele é incapaz de ir para a casa do Senhor. E quando chega em casa, ele ainda diz: filho, como foi a escola bíblica dominical? Ah, Jesus, é um 7149 mesmo, vou te falar.
não se governa com palavras. Aí sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O que é que a gente tem feito da primeira bênção que o Senhor nos deu, a família? Aí a gente fica vivendo uma contradição enorme. Gente fazendo campanha: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha casa. Mas ele não é exemplo para o pai, para o filho, para a filha. Ele não é exemplo, ele não vive uma vida em que os filhos possam olhar e dizer: meu pai é uma bênção na presença de Deus. Meu pai não ganhou muito dinheiro. Meu pai mal comprou um carrinho. Ele é muito batalhador, não conquista muita coisa. Mas o meu pai ou a minha mãe é uma serva de Deus. Eu já vi a minha mãe, eu já vi o meu pai pagar preço por causa da obra do Senhor. Eu já vi o meu pai entender que a obra do Senhor é prioridade na sua caminhada. Sabe, irmãos, tem muitas famílias cristãs que estão fazendo o que essa moça, quando foi no hospital e recebeu a receita, faz. Deus manda fazer uma série de coisas. Ela só faz uma e ainda meia boca. E aí não sabe depois o porquê que a dor voltou. Não sabe depois o porquê que está todo mundo doente de novo. O porquê que ninguém consegue ter uma vida cristã feliz. É por causa disso. A receita de Deus. Deixa eu ler outro texto para você. Salmos de número 44. Olha que coisa linda. Salmos de número 44. Salmo de número 44. Olha aqui o que é que você tem que fazer em casa. Salmo 44, verso 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da iniquidade. Salmo 78. Abre aí, meu irmão. Antiguidade. Salmo 78 agora. Salmo de número 78. A partir do verso 3 e 4. Olha o que diz a Bíblia. Os quais temos ouvido, temos o quê, irmão? E temos sabido de quem? De nossos pais. Nos tem contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como fez, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Oh, glória a Deus! Sabe o que a Bíblia está nos orientando? Ao invés de você contar luta para teu filho, ao invés de você contar a vida do teu irmão para teu filho, diga para ele que o Senhor é bom. Conte para ele o que o Senhor fez contigo na tua mocidade. Você não era para estar vivo, e consequente, se você houvesse morrido, ele não estaria vivo. Mas Deus te guardou, Deus te livrou, Deus te abençoou, Deus resgatou você do laço do passarinheiro, te colocou de pé e ele nasceu. Ele precisa ouvir as bênçãos que o Senhor fez na tua vida. Você nunca falou nada disso? Você não conta nada para o teu filho? Pais, precisamos contar os feitos do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Oh, glória a Deus.
Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Cuidar, escute o que eu vou te falar. Cuidar da família é critério de avaliação para Deus, para que você cuide ou não de qualquer outra coisa. Escute isso. Cuidar da família para Deus é critério de avaliação para Deus colocar você ou não em outras coisas. Deus vai olhar primeiro como você cuida ou cuidou da sua casa. E a Bíblia é muito clara nisso. Então eu vou repetir. Está faltando a segunda parte, mas são 10 para 9, vou ter que terminar. Mas terça-feira, se o Senhor não nos buscar, estaremos aqui com a graça dele. Mas eu quero terminar com essa palavra. É para você sair mesmo confrontado, chocado mesmo. Cuidar da família para Deus é critério de avaliação para você ser posto por ele em qualquer outra coisa, inclusive na obra dele. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, terça-feira que vem.